Quero saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos dar a sequência à leitura, livro de Números, hoje capítulos de número 12, 13 e 14. Vamos à leitura? A sedição, ou seja, a rebelião, a revolta de Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente com Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam na terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, de vista, não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois que tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e se foi. E a nuvem se desviou sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e como havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se eu, Pai, cuspira em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Perceba que agora a influência daquele povo, a influência da murmuração do povo, lembra? O povo queria codorniz, nada estava bom, reclamando, queriam levantar até capitões, generais para voltar para o Egito, acaba também influenciando Miriam e Arão e Miriam. Então agora eles estão dizendo: peraí, Deus só fala com Moisés? Será que só fala através dele? E tudo isso por quê? Porque ele contraiu agora um novo casamento com a cuxita, e eles se revoltaram, e eles se indignaram, e isso chega diante de Deus, e Deus o chama e fala: eu falo sempre para o profeta, e o profeta é através de visão, é através de revelação, é através de sonho, é por símbolos, é por figuras, mas com Moisés não. Ele é meu servo fiel, eu falo e ele ouve, eu falo diretamente com ele. E aí a ira do Senhor se acendeu, ele se retira, e naquele momento imediato Miriam se encontra leprosa. Não aconteceu nada com Arão, mas Miriam ficou leprosa. Arão ficou com medo e foi clamar por misericórdia, e Moisés foi interceder diante de Deus. E olha Moisés como ele era bom, né? Você vê, eles estavam se levantando contra ele, eles explicaram aquela situação, se é outro, falaram: não, agora vocês vão sofrer a consequência. Vocês não estão falando que Deus fala através de vocês também? Vocês não estão aí? Então tá bom, fica aí agora, fica aí de boa aí. Aí eles vão e Moisés intercede: não, Moisés, não. Vai orar, meus irmãos erraram, falharam, quem não é. E aí Deus fala assim: ó, se você tivesse cuspido no rosto do teu pai, você não ia ficar envergonhado por 7 dias. Olha o que ele está dizendo: você é meu filho. Eles se levantaram contra você, eu sou seu pai. Então pelo menos 7 dias ela vai ter que sofrer aí esse dano, essa dor, esse prejuízo, esse detrimento por conta dessa calúnia, dessa difamação. Beleza.
E aí, então fica 7 dias, Moisés clama, e aí Miriam tem a sua saúde restabelecida. Então, perceba que o que eu entendo e aprendo aqui, tem muitas lições, mas eu quero destacar essa, que o ambiente que nós estamos, em dados momentos, se nós não vigiarmos, acaba podendo nos influenciar ou de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Então você vê aqui que eles vêm num contexto de murmurações e reclamações do povo, ao ponto de até mesmo eles se verem no direito de reclamarem, achando que Deus só falava através de Moisés e não através de Arão e Miriam também. Então é muito bom nós estarmos atentos e sensíveis a isso. O ambiente onde nós estamos está nos influenciando positivamente ou negativamente, para o bem ou para o mal. E nós, nesse ambiente, nós temos sido influência ou influenciado? Nós temos sido os formadores de opinião ou acabamos sendo influenciados por opiniões alheias? Isso é muito importante, que são fatores que são ensinamentos. E eu estou destacando um dentre tantos que nós teremos aqui nessa passagem. Mas que fique a grande lição. Porque toda vez que eu murmuro, toda vez que você murmura, toda vez que eu reclamo e toda vez que você reclama, sabe o que você está fazendo? Você está dando glórias a Satanás. É como se você estivesse mandando uma mensagem. Olha, o Senhor não é capaz de fazer. Olha, o Senhor não é capaz de realizar. E o próprio Deus fala, haveria alguma coisa impossível para Deus? Não, Lucas 1,37. Para Deus, nada é impossível. Mas Marcos 9,23 vai dizer que se nós cremos, tudo é possível que crê. Entende isso? Então, que nós devemos agradecer mais e murmurar menos. E que nós devemos redobrar a nossa atenção e a nossa vigilância nos ambientes, nos cenários, nos locais aonde nós nos encontramos, ok? Então vamos seguir. Capítulo 13. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. A cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual o maioral entre eles. E enviou Moisés no deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens, os cabeças dos filhos de Israel. Esses são os nomes da tribo de Ruben, Samua, filho de Sacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. O Oséias aqui é o Josué, tá? É que ele não teve o nome mudado ainda. Então, mais uma pérola aí para você que não sabia disso. O nome de Josué, a princípio, era Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassé, Gade, filho de Suzi; e da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; e da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; e da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vosse; e da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Mais uma que você aprendeu ou relembrou. Preste atenção nesse detalhe. Esses homens, eles não foram escolhidos e enviados aleatoriamente. Lá atrás, se você observar a sequência da leitura, você viu que Deus deu uma ordem para Moisés separar príncipes, é o nome, ou seja, homens que se destacavam no intelecto, na maneira de agir, na maneira de pensar, que se destacavam entre os demais. Então eles foram escolhidos a dedo, os 12. E são justamente esses homens que representavam, cada um representavam as suas tribos, as suas respectivas tribos, como nós vimos aqui, né? Da tribo de Simeão, de Judá, de Zacar, Efraim, Benjamim, Zebulon; da tribo de José, da tribo de Dan, de Azer, Naphtali e Gade. Cada um aqui, ele representava a sua tribo. Então era um homem com qualidades acima da média. Você vai entender porque eu estou querendo dizer isso. Então, porque eles tinham uma baita de uma missão: espiar a terra a qual o Senhor havia prometido a eles lá na saída do Egito, uma terra que emana leite e mel. Assim é Deus na minha e na tua vida. Existem promessas na nossa vida.
promessas no mundo espiritual, promessa para para o nosso ministério, promessa para o nosso lar, para o nosso casamento, para a nossa vida financeira, para os projetos seculares. Existem promessas num todo na nossa vida, não somente uma área específica. E aqui era um cumprimento de uma promessa a qual o povo estava almejando há muitos anos, há muito tempo. Então não podia ser qualquer um. Então aprendam algo que quando Deus prometeu, direcionou algo a você, é você que tem que fazer. É você que tem que se colocar na brecha. É você que tem que se empenhar, é você que tem que se esforçar. É você, porque a promessa foi feita para você. Então faça a sua parte com esmero, com afinco, com dedicação, com determinação, com excelência e com amor. E esses homens, eles vão. Olha o resultado. Versículo de número 16, né? Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Então muda o nome aqui. Verso 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes, subi para aqui, para a banda do sul, subi a montanha, e vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra que habita, se é boa ou má. Quais são as cidades que habita, e se em arraiais ou se em fortalezas. Também, qual é a terra, se é grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos, tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias da uva. Então, era um período que estavam com muita uva. Assim, subiram a espiar a terra, desde o deserto de Zim até Reobote, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul, e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, ou seja, um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, porque por causa do cacho que dali cortaram, os filhos de Israel. Depois voltaram a espiar a terra, a fim de 40 dias. Presta atenção nesse número. Eles ficaram 40 dias espiando a terra. Andaram por tudo, observaram cada detalhe conforme Moisés os orientou, foram prestando atenção na terra, nas árvores, todos os detalhes, habitação, como moravam, usos, costumes, tradição, o que eles faziam, se eram fortes ou fracos. Eles foram observando tudo, como espião mesmo, para depois trazer todas essas informações para o seu líder, que era Moisés. E caminharam, e vieram a Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e tornando, deram-lhe contra eles toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Imagine, 2 homens carregando um cacho de uva. Eu nunca vi. Uva que a gente vê normalmente, né, assim, no máximo um pouco mais avantajada assim, né, o tamanho de um palmo. Mas 2 homens carregando, meu Deus, tá na Bíblia. Mostraram o fruto da terra. Imagina, o povo se animou. Meu Deus, realmente o que Deus falou é verdade. A terra mana fruto, mana léu. Tinha romã, tinha figo. Falou, meu Deus, começaram pela parte boa. Legal. E contaram-lhe e lhe disseram, fomos à terra que os enviaste. Verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, Moisés, imagina aquele olhar. Verso 28. O povo, porém, agora começa. O povo, porém, que habita na terra é poderoso. As cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, ou seja, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse, subamos animosamente, e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então você vê, até o momento em que eles estavam contando as coisas boas, Calebe ficou quietinho. Quando eles começaram agora a colocar os obstáculos, começaram a destacar os problemas, Calebe já... Peraí, só um minutinho.
Deixa eu falar um momento aqui. Ele já fala assim, olha, ele diz assim, ó, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e falou, subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 31. Aí o povo, opa, peraí. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Olha que fala pessimista. Eles começam falando dos pontos positivos, mas eles enaltecem os negativos. Quantos homens foram enviados? 12. Dos 12, 10 estavam com diagnóstico negativo. Olha a visão deles no último versículo 33. Ó. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Você imagina que se os gigantes tivessem realmente colocado os olhos nele e tivessem identificado ele, você acha que eles estariam vivos? Eles estavam falando por eles e pelo gigante. Olha, olha como é que eles estavam se vendo, como gafanhotos. Que tamanho que é gafanhoto? Pode ser um gafanhoto maior assim. Assim. Olha como é que eles estavam se diminuindo diante de uma promessa, diante de algo que Deus já havia prometido a eles. E aí o que acontece? Um grande e preciosíssimo ensinamento aqui. Eu tiro dessa lição, eu tiro dessa fala. Se tem alguém, se tem um ou uma que pode interferir e impedir nas promessas de Deus para que elas se cumpram, para que elas se concretizem na minha vida e na sua vida, esse alguém, ou é você, ou sou eu, meu irmão ou minha irmã. Esses homens aqui, eles não somente viram os obstáculos, a dificuldade, como eles viram as impossibilidades. Repito, eles viram as impossibilidades e não as possibilidades. E se esqueceram que quem havia feito a promessa para eles não era o homem. Quem havia feito promessas para ele não foi Moisés. Quem havia feito promessa a eles foi o mesmo Deus que os tirara com mão forte do Egito. O mesmo Deus que enviou as pragas. O mesmo Deus que abriu e fechou o Mar Vermelho. O mesmo Deus que supriu as necessidades até então no deserto, com a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de nuvem de fogo durante a noite, com o maná, com a água da rocha, com as cordonizes. E eles fizeram o quê? Olharam somente numa visão, numa ótica humana e carnal. Não faça isso. E o resultado é drástico. Vamos ver? Capítulo 14. Os israelitas querem voltar para o Egito. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés, contra Arão e toda a congregação. Lhe disse, se morrêssemos na terra do Egito! Ou, se morrêssemos neste deserto! E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para que caímos à espada? Para que as nossas mulheres, as nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Diziam uns aos outros, levantemo-nos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão.
Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temai. Então disse toda a congregação que o apedrejassem com pedras, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. E todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará esse povo? Até quando não crerão em mim, por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência os ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que este. Disse Moisés ao Senhor: Assim os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir esse povo do meio deles. E dirão aos moradores dessa terra, que ouvirão que tu, ó Senhor, está no meio desse povo, e que cara a cara, ó Senhor, lhe apareces, e que a tua nuvem está sobre eles e que vai adiante deles, uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Se matares esse povo como um só homem, agentes, pois, que ouvirão a tua fama, falarão dizendo: Porquanto o Senhor não podia pôr esse povo na terra que ele tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como não tens falado, ou seja, não faça tal mal. O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade, a transgressão, que o culpado não tem por inocente, à vista que a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também doaste esse povo e deste a terra do Egito até aqui. Disse o Senhor. Preste atenção. Olha o tamanho da grandiosidade de Moisés. Por isso que Moisés ele exerce um papel de destaque até hoje no meio do teu povo, do povo judeu. Miriam se levanta contra ele e Arão, ele intercede por Miriam e Arão. Embora ele estivesse certo. O povo queria matar com pedra Moisés, Josué e Caleb. Ele tinha rasgado a veste, estava chorando, Deus aparece, agora ele vai interceder pelo povo. Já imagina, se fosse você, se fosse eu? Não, Senhor, faz justiça, faz de mim mesmo um povo melhor. Olha a visão de Moisés. Não, Senhor. O que eles outros vão dizer? O que os outros vão pensar? Tipo, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Tenha misericórdia. Tenha compaixão. Oh, aleluia. Mas olha o resultado. Aqui sai uma sentença. E disse o Senhor, versículo 20: Conforme a tua palavra, lhe perdoarei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra que aos seus pais jurei, até que nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã, e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Olha só. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Até quando sofrereis má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Dize-lhes: Assim eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei aos vós outros. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vos foram contados segundo a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Não entrareis na terra, pelo qual levantarei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas
os vossos filhos, que dizeis, por presa serão, meterei nela, eles saberão da terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto. Os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto, segundo o número de dias que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representado em um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim nesse deserto, e se consumirão e ali falecerão. 40 dias espiaram, cada dia representou cada ano, 40 anos de espiar. Um caminho que era para durar, por causa das mulheres e das crianças, no máximo um mês, extrapolando, tornou 40 anos. Porque agora o povo passa a andar em círculos. O povo agora a andar em ciclos. Por quê? Por conta da murmuração. Estavam tão próximo da bênção, estavam tão próximo da vitória. Todos os de 20 anos para cima iriam morrer. Então você calcula, 20 anos para cima, durou 40 anos. Então o que eles viveram ali? Os que tinham 20 anos, 60 anos. Os que tinham 25 anos, 65 anos. Os que tinham 30 anos, 70 anos. Essa foi a duração do povo. Deu 40 anos, o povo foi exterminado. Aí os de 20 anos para baixo, os filhos deles, muitos até nasceram ali no deserto mesmo, esses eram que iriam entrar na Terra Prometida, iriam testemunhar e testificar o que eles ouviram dos seus próprios pais. Mas os pais, e você percebe que ele cita aqui, no versículo 22, por 10 vezes eles não ouviram a voz do Senhor e murmuraram. No versículo 22, por 10 vezes eles murmuraram e reclamaram. E a sentença, os 40 dias, passa-se, torna-se em 40 anos, apenas Josué e Caleb não faziam parte, nem eles nem o seu povo, da sua sentença. Olha que coisa tremenda. Porque neles houve um outro espírito. E que espírito era esse? O espírito de perseverança. Sabe o que eu me lembro aqui? Eu poderia citar, mas eu vou pegar minha outra Bíblia aqui e vou ler 2 Timóteo. Eu vou ler esse versículo aqui para você. É o que Deus não nos deu. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, porque Deus não nos deu o que? Um espírito de medo, um espírito de temor, mas o de fortaleza, o de amor e o de moderação. Então Deus não te deu esse espírito de medo. O medo do gigante, o medo da terra, o medo da fortaleza, o medo das muralhas fez com que aquele povo não cresce em Deus verdadeiro, que foi com esse povo de uma maneira surreal e sobrenatural. Então que nós possamos aprender a não murmurar e não duvidar do poder do nosso Deus. Pode ser difícil para você, pode ser difícil para mim, pode ser impossível para você, pode ser impossível para mim, humanamente falando, mas para Deus, não. Ele faz o que Ele quer da maneira que Ele quer. Ele abriu o Mar Vermelho, Ele fechou o Mar Vermelho, Ele transformou as águas do Nilo em sangue, Ele enviou rã, Ele enviou piolho, Ele enviou saraiva, Ele fez tanta coisa. E ainda assim, o povo e a sentença, você viu como é que Ele chama? Essa má congregação. Saiu ali. E pronto, e ali eles vão falecer. Essa foi a sentença. E Deus falou, está falado. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, voltando, que fizeram murmurar toda a congregação contra eles, inflamando a terra, aqueles mesmos homens que inflamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. E os 10 foram consumidos. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra e ficaram com vida. E falou Moisés as palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. E levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, ou seja, ao topo do monte, dizendo, eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse, por que quebrantais o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali, diante da vossa face, e caireis à espada,
Pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando até Orná. Olha para você ver como foi pesado o resultado daqueles homens. Olha como foi pesado tudo que eles viveram. Por quê? Porque eles não creram. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 11, no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Em algumas versões, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele responde, porque faz-se necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que Ele existe e, em segundo lugar, que é galardoador, que é recompensador daqueles que o buscam. Eu digo eu, que buscam em espírito e em verdade. Então, meu irmão, não murmure. Minha irmã, não murmure. Não questione, não duvide. Creia, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Segundo Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista. Não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu sinto, é pelo que eu creio e pelo que eu sei. E nesse dia nós estamos aprendendo uma lição preciosíssima, que o povo, por conta da incredulidade, por conta da murmuração, não possuiu, não tomou posse da bênção, da promessa a qual o Senhor o havia prometido. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do seu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. A paz do Senhor.